Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que você está? Obrigado pela presença. Estou aqui para falar de saúde. Você tem saúde? Você tem dor? Como que é a sua vida? Como está a sua vida? Você tem conflitos? Você tem bloqueios? O que está acontecendo? Vamos conversar um pouquinho sobre essas questões. Eu estou aqui com uma apresentação que pode te ajudar. Quem sabe? Vamos lá. Então, eu vou começar a fazer você pensar como ter saúde, se você tem dor, se você tem problemas digestivos, se você tem dor de cabeça, se você tem problemas de relacionamento, enfim. Vamos começar a pensar por que eu tenho essa dor? Por que aconteceu isso? Por que eu quebrei a perna? Por que, né? Vamos lá, vamos começar por quê? Sempre essa questão como, porquê, te ajuda bastante. Então vamos pensar. Você quer ter saúde? Você tem o quê? Tem alguma doença? Tem alguma crise? O que é ter saúde? O que é ter saúde? O que é a doença? Né? O que é a doença? Como que acontece as doenças? Né? Por que acontecem as doenças? Você sabe como que é formado um bloqueio ou como eles são formados? Né? Quantos corpos nós temos? Você só conhece um corpo físico, né? A maioria das pessoas acha que tudo é o corpo físico, vai no médico, o corpo físico, né? O que você pensa durante o dia? Você sabe o que você está pensando? Porque 95% é o inconsciente que está levando você no seu dia. Você só sabe 5%. Então, você está presente no seu dia? Ou você está voando no passado, no presente, no futuro? Você está em qual estação? Tem que saber, tem que estar consciente. Hoje a gente está indo para a transição planetária, por isso que está tudo acelerado e atribulado, né? As coisas estão muito, muito atribuladas. E você sabe como é dividido o seu cérebro? Você tem 2 hemisférios, né? Tem o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo, né? Então, além disso, tem o consciente e o inconsciente. Vamos descobrir aí como que é isso. Aqui está um subconsciente até bem tranquilo, né? Eu falei 95%, ele está falando 90% do inconsciente ou subconsciente, né? E o que ele realiza? Ele realiza aí as suas funções vitais, ele vai funcionar o seu cérebro, o seu coração, né? A digestão, toda a parte do metabolismo, é o subconsciente que funciona automaticamente. Tudo que é no automático é o subconsciente. Além disso, ele tem os hábitos, tudo que você tem de hábitos desde criança, desde que você nasceu, você tem crenças, você tem hábitos, você tem emoções, você tem sentimentos, você tem padrões de comportamento, você tem memórias de longo prazo, né? Tudo isso está no subconsciente, que é representado por um iceberg. Então, o que você não vê é o subconsciente, que é a maior parte, 90% aqui no caso. E o consciente, né, é o que você está no agora, né? Que você julga, você critica, o que você raciocina, né? Aonde você faz os seus planejamentos, as análises, né? Aonde você toma a decisão. E a memória de curto prazo, né? A outra é a memória de longo prazo. E o que está acima do iceberg, onde está visível, é o que você vê.
olha, não vê nada, né? Praticamente você não vê nada. O iceberg maior fica na parte de baixo. Então, por isso que eu sempre falo, vamos ter consciência e ficar no agora, no presente, né? Por isso que alguns livros que eu tenho pesquisado falam que a gente tem que ficar no presente 70%, no passado 10% e no futuro 20%. Então, a maior parte do seu tempo você tem que ficar no presente, 70%, né? No passado, não. E tem muita gente que lembra de coisas tristes e fica sofrendo tudo de novo, a mesma sensação, e fica num vício. O corpo, o cérebro, os sentimentos, começa a ficar viciante naqueles hormônios, porque você começa a viver muito no passado e esquece do presente. Então, as pessoas, conforme vão ficando mais velhas, têm essa tendência, né, de ficar pensando, ai, como era bom o passado, ai, como era isso, como era aquilo, ai, quando eu tinha aquela pessoa que era viva. Então, todos os sofrimentos vêm novamente, igualzinho como foi no passado. Então, por isso que a gente sempre tem que ter um ritmo de ficar no presente, né? E como que a gente faz isso, né? Tem técnica, né? Tem técnica. E aí a gente pergunta, quem que comanda o seu cérebro? É você? Então, 90% não, né? É o seu inconsciente. Depende do que está lá dentro. Você não sabe, você não colocar, substituir coisas lá, ele que vai comandar a sua vida, ele que vai governar a sua vida. Então você tem que pensar, quem que governa a sua vida, né? Aonde fica meu pensamento? É no passado, é no presente ou é no futuro? Você está dormindo bem? Está dormindo mal? Como que tá? Como está a sua vida, né? Você tem uma noite que você descansa, é reparadora, você acorda bem disposto, bem disposta, como que é, né? Você sonha, você lembra dos seus sonhos. Essa noite eu sonhei coisas interessantes. Essa noite foi muitos sonhos. Essa noite lembro nitidamente o que eu sonhei. Então, tudo isso tem a ver com o seu inconsciente, né? E você também, quando você está comandando o seu cérebro, você está no comando do seu eu, do seu ego, né? Você tem que pensar, né? Antes de abrir a boquinha. Por quê? Porque quando você fala alguma coisa, você tem que ver se aquilo vai causar problemas para outra pessoa, se você vai magoar alguém. Então, o que você vai falar? Você pensa, só inspira. Você está nervoso? Inspira. Conta até 10, até 3, solta o ar, aí você já vai falar outra coisa. Então, sempre ter essa postura de inspirar, segurar e depois responder. Você vai ver que você vai ter palavras mais sábias, não vai se arrepender. A gente não precisa se arrepender do que fala, é melhor você nem falar, né? Então, e também a energia que você está enviando, né? Se é uma coisa boa, se é uma coisa ruim. Depois que falou, não tem como desfalar, já está falado. Então, é complexo essa questão. Aí eu venho para uma coisa de reclamar, que as pessoas falam muito, né? Sobre outras, sobre o vizinho, sobre isso, sobre aquilo, sobre a dor, né? Se você clama o que é suplicar, pedir instantaneamente que aconteça, implorar, rogar, está no dicionário. Então, eu estou com muita dor, estou com muita dor, estou com muita dor. Então, você está pedindo que aquilo continue, né? Você está pedindo que aquilo, né? Está implorando que aquilo continue, né? Está reforçando, reclamar, está reforçando aquela súplica, aquele pedido, aquela ordem,
Então, você tem que ter consciência todos os dias. O que é que você tem? Você vai procurar uma solução, né? E não ficar, eu estou com dor no joelho, eu estou com isso, aquela pessoa me fez mal, né? Não, para um pouquinho, né? Para um pouquinho, né? Para a sua mente, foca. Você sabe o que é meditação? Eu vou te explicar. Meditação. Meditar por 5 minutos. Às vezes, 5 minutos por dia já é o suficiente. E eu vou explicar e depois a gente vai fazer 1 minuto só. Eu tenho uma sessão toda de 21 dias lá no meu Instagram. Então, se você quer ter companhia para ajudar você a meditar todos os dias, por 21 dias, que é onde você muda seu hábito, então você vai procurar um horário, de preferência eu gosto de manhã, né? Eu estava fazendo aquelas sessões às 7 horas da manhã, pontualmente. Eu esperava o pessoal entrar e depois a gente meditava por 15 minutos só. Eu entrava 10 minutos antes e tinha 15 minutos depois. É muito bom. Se você criar esse hábito, você vai ver que vai mudar totalmente sua vida, você vai ter uma organização para o seu dia, tudo vai começar melhor, né? E também meditar depois do exercício físico. Se você vai caminhar ou vai fazer um exercício de manhã, depois que fizer o exercício, é ótimo. O yoga ensina muito a meditar depois dos exercícios, porque você tem um relaxamento maior. Então, você vai perceber melhor tudo que está ali acontecendo quando você medita. Meditar, você não precisa deixar de pensar, é só observar o pensamento passar. Você não vai bloquear nada, você só vai relaxar a mente, entrar em alfa, em beta, e vai relaxando, né? E vai relaxando a mente, e isso é automaticamente. Você consegue ficar com os pensamentos mais relaxados, assim que você relaxa a sua mente, o seu corpo, né? Então, vamos meditar. Eu vou te ensinar um pouquinho como você vai fazer. Então, você vai segurar esse de segurar os dedinhos é porque você tem uma técnica que chama Jinshin-Jitsu, que se você segurar, simplesmente só segurar os dedos, você já vai relaxar todo o corpo. Então, aí você vai passar aqui e vai, conforme você inspira e expira, né? Isso é um ciclo. Inspirar em 3 segundos, pausa. Expira. A primeira vez soltando bem todo o ar residual. Depois você inspira, de novo você já muda o dedo. Pega outro dedinho, tá vendo? Pega esse aqui. Pausa. E expira pelo nariz suavemente. Em 7 segundos. Pausa. 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 Troca o dedinho. Tá pausado ainda. Vou inspirar. Pausa.
Aí não daria para o dedão, tá? Mas isso relaxadamente, confortavelmente, pode ser numa cadeira, no sofá ou no chão. Tenho toda a receitinha lá no Instagram. Vai lá no Instagram que você vai ter bastante informação sobre como meditar. Não vou perder muito tempo aqui, porque só a meditação seria uma live inteira para você ver, porque é muito detalhe. Mas lá eu explico direitinho. Vai lá no meu Instagram, vou colocar aqui embaixo o link para você ir direto, tá bom? E treinando para ter um sono bom. Se você acorda cansado, eu sugiro que você comece a fazer esse roteiro para dormir, ter sono bom. Tomar um banho relaxante e deitar sem o celular por perto. Mas esse treino é 1 hora antes, você começar 1 hora antes da hora que você quer dormir, né? Então, você começa assim, vai tomar um banho relaxante, tira o celular de perto, nem olha mais, pega um livro bom, uma boa leitura que é simples, é saudável, né? Ou se você é aqueles que quer pegar o livro e acabar com o livro, não, então você pega um livro chato, porque senão você vai ficar lendo e não vai dormir. A ideia de ler o livro é você ter eu leio mais ou menos de 20 a 30 páginas, no máximo 50 páginas, cada vez que eu vou ler um livro. Depois eu já fecho o livro e durmo. Aí você pode rezar, você pode agradecer o dia que você teve, agradecer os momentos bons, fazer uma sessão de relembrar tudo aquilo que foi bom no dia, pedir para ter bons sonhos, boa preparação, acompanhado de seus anjos, porque quando você dorme, você faz uma projeção astral, como se estivesse morto, né? O seu corpo físico, ele vai dormir, mas se ele não tiver sossego ali, energético, ele não vai fazer a projeção astral, de ir em lugares onde ele deve ir. Você tem sempre um acompanhante, uma pessoa que cuida de você quando você faz esse desdobramento, né, que a gente chama. E então pedir que tenha bons acompanhantes, o seu protetor, né, que você vá para lugares tranquilos ou que você vá para lugares onde você pode ajudar outras pessoas, né? E ter bons pensamentos. Para dormir é sempre importante você ter bons pensamentos. Não brigue com o seu marido, com a sua esposa antes de dormir. Se brigar, tem que fazer as pazes antes, senão vai dormir com aquele... vai ficar remoendo a noite inteira essa briga e não vai dar certo. É melhor você perder mais tempo e resolver o problema e não deixar para o dia seguinte. Não postergue, resolva, né? Essa é a proposta desse vídeo, né? A TV tem que ser desligada 1 hora antes de você querer dormir, né? Porque a tela plana, ela é péssima para os nossos olhos. É um estimulante natural, assim. Toda tela plana, celular, TV, elas emitem uma radiação que estimula muito o cérebro, muito o metabolismo do cérebro. Aí você fica irritado, não sabe por quê, mas é porque os olhos estão muito estimulados e isso traz problema para a sua vesícula biliar. Por que tanta gente tem problema de vesícula biliar? Por causa disso, fica muito na tela plana, muito no celular, né? Por que os olhos, eles estão cansados, né? Tem sempre que aumentar, você nunca diminui os graus do óculos, você só aumenta, né?
Então é por isso, tela plana. E também postura, né? Você fica assim abaixado com o celular, também vai dar problema na cervical, né? Então tem muitas coisas. Ixi, dá para fazer várias lives aí, vários vídeos para vocês começarem a prestar atenção em vocês. Por isso que a meditação é importante, porque se você fizer essa respiração nos ciclos, né? 20 ciclos, né? 20 vezes, 2 mãos. Então, você vai fazer 20 ciclos, como a meditação, que vocês aprenderam agora. Se quiserem, vão lá no Instagram para ter mais informação, para ir acompanhando direitinho, porque muita gente tem medo de fazer a meditação, mas é uma coisa tão simples, que não tem segredo. A hora que você quiser mesmo fazer a meditação, você vai ver que é muito simples. E meditar antes de dormir também é muito bom. A hora que você estiver assim pescando, aí você deita e dorme que nem um anjo. Aqueles que têm problema de insônia, né? Na menopausa, usei muito essas meditações, porque eu perdi o sono, né? Então, falei, já que eu perdi o sono, vamos meditar. Olha que beleza. Nossa, não dava nem meia hora, eu já estava pescando, já dormia gostoso depois, tranquilo. Falando em corpos, né? Em corpos. A gente não tem só esse corpo físico aqui, não. A gente tem 7 corpos. 7 corpos. Então, tem o corpo físico, tem o corpo etérico, tem o corpo astral, mental inferior, mental superior, búdico e átmico. Então, esse astral é o corpo emocional, e depois você tem os 2 mental superior e inferior, que é toda essa parte que você fica, né, elucubrando aí. Depois tem o búdico e tem o átmico, que o átmico, ele liga com o seu eu superior, né? Então, você vai, às vezes, no médico, ele está cuidando do seu corpo físico, mas às vezes não é só o corpo físico que está com problema, às vezes é o corpo emocional, corpo mental. Então, o que dá para fazer? Porque vocês estão com algum bloqueio, e aí isso somatiza, né? Soluções, constelação, acupuntura, massagem, né? Tem várias soluções, né? Agora, o que causa as doenças? Você sabe o que causa as doenças? Então, vou explicar para você. São bloqueios, e esses bloqueios é num desses corpos, não é no corpo físico só, é nos outros corpos. Por isso que as pessoas têm problemas que os medicamentos não funcionam, e por isso que as terapias holísticas funcionam, né? Porque holísticas, holos, ele vê o todo, ele vê os corpos todos, não só o corpo físico, né? Então, ele vai formando bloqueios, as doenças, aos poucos, né? Isso, nenhuma doença se formou imediatamente. Ela vem no decorrer da sua vida e vai piorando no decorrer da sua vida. Se você deixar, né? Se você conseguir se cuidar antes, é o ideal, porque se você tem que fazer uma manutenção para você ir desbloqueando esses bloqueios. E o bloqueio é de quê? O bloqueio é de energia mesmo, energia eletromagnética, vamos dizer assim. E o que acontece é que você, por exemplo, tem dor no ombro. Então, o que é o bloqueio? Por algum motivo, que cada um tem um motivo, né? Emocional, um bloqueio mental, né? Essa região aqui, por exemplo, não passa energia eletromagnética, que a gente tem todos os meridianos, né? Por isso que a acupuntura é excelente, e não está passando energia elétrica aqui, porque nós somos uma usina de energia elétrica. Tudo está passando, todos os átomos estão vibrando, estão passando corrente elétrica.
né? Se você não passa a energia aqui, tudo que é isso aqui, esse tecido físico todo aqui, ele não é irradiado com energia. Então, ali a gente chama bloqueio, né? Então, reclamar não vai ajudar a sua dor diminuir, vai piorar. Então, fica ligado, foca na saúde. Tem que focar na saúde, não na doença. Essa é a grande sabedoria, que as pessoas não estão focando na saúde, estão focando na dor. Então, vamos focar diferente agora. Você já está ligado aqui no vídeo. Então, por hoje é só. Eu agradeço a você. Se você gostou, dá um like no vídeo e compartilha na sua rede. Aqui, nesse código, você pode ter os meus dados todos, os canais das minhas mídias, do Instagram, né, do site. Então, fica ligado que a gente vai passando mais informações e mais vídeos. Eu vou falar sobre ter saúde, tá bom? Um beijo, gratidão.